Oficialmente, boa noite, rapaz, pessoal aí que está online, Patos, Pombal, boa noite, a graça e a paz, eu creio na boa mão do Senhor sobre vocês, amém? Pode ficar em pé com a sua Bíblia, vamos orar a palavra, aleluia. Queria ler 2 textos com você para nós orarmos sobre a palavra de Deus. Eu queria orar junto com você por uma nova unção. Você crê numa nova unção? Você que está aí em Patos, Pombal, crê numa nova unção, amém? Salmos 92. Louvado seja o Senhor, versículo 10, Salmos 92, versículo 10. Oh meu Deus, o Senhor é bom, diz, porém, está lá? Porém tu exaltas o meu poder como um do boi selvagem, aleluia, derrama sobre mim óleo fresco, amém, ou uma nova unção. O Senhor tem interesse em derramar, em revestir você com uma nova unção. Isaías 61, verso 1. Isaías 61, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. Porque o Senhor te ungiu. Amém. Você está aqui como ungido, como ungida do Senhor. O Senhor te ungiu para pregar boas novas. Amém. Aos pobres. O Senhor te ungiu e te enviou para curar. O Senhor te ungiu para curar quebrantados de coração. O Senhor te ungiu para proclamar libertação aos cativos. O Senhor te ungiu para pôr em liberdade os algemados. O Senhor te ungiu para anunciar um ano aceitável do Senhor. Aleluia. O Senhor te ungiu para consolar os que choram. O Senhor te ungiu para pôr os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. O Senhor te ungiu com óleo de alegria. Aleluia. O Senhor te ungiu com manto de louvor. Aleluia. Em vez de espírito angustiado. Aleluia. Versículo 6 diz: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Sabe o que é um sacerdote do Senhor? É um auxiliar divino. Aleluia, você foi ungido por isso, amém. Você será conhecido como ministro do nosso Deus e comerá as riquezas das nações. E aleluia, e você vai se gloriar no Senhor. Verso 7 ele diz: em lugar de vergonha terão dupla honra. Em lugar de vergonha terão dupla honra. Revestidos com a unção em lugar de vergonha terão dupla honra. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em lugar da afronta exultarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém. Guarde sua Bíblia e comece a se encher do Espírito Santo, porque eu creio que Ele tem nova unção para você. Revestidos, aleluia, do Espírito. Revestidos, o Senhor te ungiu, aleluia, como uma unção, como de um boi selvagem. Não aceita jugo do inferno, não aceita tristeza do inferno, não aceita oposição. O Senhor te ungiu para te levantar, para te erguer. Ei, ungido do Senhor, ei, ungida do Senhor, revestidos de glória, de poder, para desfrutar do melhor dessa terra. Você não foi ungido para passar vergonha. Em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar da dor, vai exultar, vai se alegrar. O Senhor te revestiu. Ungidos, ungidos, ungidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ungidos para servir com excelência. Ungidos para servir a Ele em honra. Oh, aleluia! Ungidos para servir ao Senhor. Ungidos para não desistir. Hoje é um péssimo dia para desistir. Você é ungido para ficar em movimento. Você é ungido para avançar. Você é ungido para destruir as obras do diabo. Você é ungido para consolar. Você é ungido para libertar. Você é ungido para curar corações quebrantados. Ei, ungido do Senhor. Aleluia, recebe do Senhor hoje. Pai, eu quero uma porção nova do Teu Espírito. Derrama sobre nós óleo fresco nessa noite, Senhor. Derrama sobre nós óleo fresco.
Derrama sobre nós óleo fresco. Ah, meu Deus, oh meu Deus. Aleluia, aleluia. Derrama sobre nós óleo fresco. Aleluia, aleluia. Derrama sobre nós óleo fresco. Você pode começar a orar por alguém aí do seu lado. Ora por essa pessoa, ora por uma nova unção sobre ela. Você que está aí em Patos, em Pombal, começa a orar por alguém aí. Aleluia, eu oro por uma nova unção sobre o teu ministério. Eu oro sobre uma nova unção no teu chamado. Você não é daqueles que retrocedem. Você é daquele que avança. O Espírito do Senhor está sobre você. Ah, o Senhor te revestiu de força. Você é revestido para avanço, para conquistas. Ah, meu Deus, hoje é um péssimo dia para desistir. Derrama sobre nós óleo fresco. O Senhor é aquele que exalta o teu poder como de um boi selvagem. Oh, aleluia! Ungidos, empoderados para servir. Espírito de excelência sobre você. Alegria, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Meu Deus, você nos reveste de força, 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 força para servir. Força para andar em amor. Aleluia! 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 Yeah, 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 yeah. Ha, ha, ha. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Ministério é um lugar de alegria, irmão. Servir é uma alegria. Servir ao nosso Deus é uma honra. Hebreus 8:5 diz que ninguém pode nos dar essa honra. Aleluia, a não ser o próprio Deus. Ser chamado ministro do Senhor é uma honra, meu irmão. É uma honra, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você pode sentar. Aleluia! Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e é bom para você. Deus é bom e é bom para você. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Às vezes a gente vê pessoas lendo esse texto de Salmos, quando fala sobre ele nos ungiu, nos reveste, exalta o nosso poder como de um boi selvagem. E pessoas falam da unção do boi selvagem como um argumento para tratar mal as pessoas, né? Aquela pessoa ali está debaixo da unção do boi selvagem, está dando coice em todo mundo. Mas ser ungido com a unção do boi selvagem não é para tratar mal as pessoas com um argumento cristão. Amém? A unção do boi selvagem, a marca de um boi selvagem é o nosso boi brabo, aqui no Nordeste. O boi brabo, a marca dele é que ele não aceita jugo sobre ele. Você não consegue botar uma carroça nele, você não consegue amarrar ele, ele não aceita jugo sobre ele, amém? Então, quando Deus te unge com a unção do boi selvagem, não é para ser grosseiro com os outros. É para você não aceitar sobre você jugo do inferno. Pressão do inferno. O diabo tenta te oprimir, tenta te rebaixar e você é exaltado pelo Senhor. Amém? Eu quero começar, nós vamos dividir hoje a aula em duas partes. A primeira vamos falar sobre valores do ministério auxiliar. Depois vamos pegar alguns exemplos, né, bíblicos de pessoas que praticaram isso e viveram isso. Mas eu quero começar falando para vocês sobre 3 atitudes. Eu levo isso como um lema na minha vida. Eu abraço isso, penso que isso vai virar até conteúdo de livro mais na frente.
Mas eu penso que nós devemos ter 3 atitudes que glorificam a Deus. Amém? O que é? Eu resumi em 3 frases. Unção com Deus, honra com as pessoas, excelência com as coisas. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga: unção com Deus, honra com as pessoas, excelência com as coisas. Mais uma vez. Unção com Deus, honra com as pessoas, excelência com as coisas. Amém? Se nós estamos aqui para representar o Senhor, precisamos estar ungidos por eles, revestidos por eles. E você tem que ter uma determinação no seu coração de estar sempre revestido com uma nova unção, com algo fresco da parte do Senhor, tem um frescor de Deus. Amém? Ser uma pessoa que tem uma consistência no seu devocional, palavra, oração no Espírito. Essas práticas você não pode diminuir em você. Aleluia. Você tem que estar sempre aquecido no seu coração, sempre com uma nova unção, revigorado, com um frescor de Deus. Eu ouvi uma vez um autor falando, achei tão bonito isso, dizendo que a unção é como uma beleza. A beleza é algo que a gente não consegue explicar muito, né? Mas você sabe quando é. Quando você vê uma paisagem bonita, você diz: meu Deus, que coisa linda, né? Se for pedir para você detalhar, você não vai conseguir talvez com palavras expressar o que você está vendo, né? E a unção é mais ou menos isso, né? A gente talvez não consiga trazer com muitas palavras o que é, mas quando você está vendo ela sobre alguém, você diz: rapaz, está ali. Ela está operando, a unção está operando, aleluia. E pessoas precisam ver a unção de Deus em você, né? Tem um ministério que eles utilizam esse lema, eu acho muito interessante. Eles dizem: olha, nós devemos ao mundo uma experiência com Deus. E você, como ministro do Senhor, você deve ao mundo ter uma experiência com o Senhor, pessoas saber que você anda com Deus, que você foi revestido pelo Senhor, você está debaixo da boa mão dele. Amém? Revestidos com o Senhor. Eu lembro de um certo diálogo que eu vi, né, de um jovem pregador. Ele estava conversando com um ministro e ele queria muito entender sobre essa questão da unção no ministério, da unção no chamado. E ele perguntava, né, ao pregador experiente, ele dizia: pregador, me diga o que é unção, me ensina um pouco sobre o que é unção. E o pregador experiente chegava para o jovem e disse: não, você não quer saber o que é unção? Ele disse: não, eu quero sim saber, por favor, me ensine. E ele estava numa espécie de fazenda, assim, andando, caminhando, e o jovem lá perguntando: pregador, me diga o que é unção. Ele chegou: você quer mesmo saber o que é unção? Ele disse: quero. Aí ele tinha um boi no pasto. Ele aprontou para aquele boi. Fez: está vendo aquele boi ali no pasto? Ele: sim, pregador. Está vendo mesmo aquele animal ali comendo aquela plantação? Ele fez: sim, estou vendo, pregador. Aquilo ali não é a unção. E o jovem: sim, o que é que isso tem a ver? E continuaram andando, conversando. E o jovem pregador: me diga por favor o que é a unção. Me diga por favor como ela opera, como ela funciona. Ele disse: não, você não quer saber. Ele disse: não, eu quero saber. Ele fez: olha, você está vendo aquele passarinho ali em cima daquele galho, cantarolando, subiando? Aquele pássaro ali? Sim, eu estou vendo, pregador. Ele fez aquilo ali, cantando naquele galho. Aquilo ali não é unção. Ele: então, pregador, o que é unção? Me diga o que é unção, me diga o que é unção. Eles continuaram andando e depois de jovem tanto insistir, o pregador disse para ele: jovem, no dia que você vê aquele boi em cima do galho, assobiando, isso é unção. O que ele estava querendo ensinar? Ele estava querendo dizer: olha, a unção é que faz os improváveis fazer coisas impossíveis. Tem muita coisa que Deus vai te chamar para fazer, que a tua mente vai girar: Senhor, eu não sei, eu não consigo. Mas você está aqui para aprender a se render ao Senhor, a se colocar na mão do Senhor e deixar a unção, aleluia, revestir você, empoderar você. Tem tantos desafios. Esse dia a gente estava conversando lá em nossa igreja, né? A gente estuda numa área, se aplica, entende, ensina aquilo. Aí você vai pegar um livro de um outro autor, você vê um outro pregador pregando, ele é tão brilhante numa área que é tão distante daquilo que você diz: meu Deus, eu tenho que começar tudo de novo. E a vida ministerial é sempre um aprendizado, é sempre um convite para o mais de Deus, para uma experiência mais profunda. Mas, irmãos, sempre vai existir da parte de Deus esse revestimento que vai energizar o nosso coração. Eu quero provocar em você: tenha no seu coração uma determinação para aquilo que você vai fazer para o Senhor. Faça ungido, faça empoderado, faça molhado pelo Senhor, faça sabendo que o Senhor está respaldando os teus movimentos. Pode ser até coisas simples, até coisas naturais. E como ministros, né, auxiliares, muitas vezes vamos trabalhar muito no ambiente de estrutura, de atividades, né, ajeitar uma cadeira, cuidar de um ambiente, a limpeza, o som. O Ministério de Socorros é sempre onde nós vamos operar com maior intensidade. Mas mesmo aquilo que parece natural, faça de maneira sobrenatural.
faça ungido. Se vai cantar, cante ungido. Aleluia. Se vai limpar, limpe ungido. Seja aquilo que você for fazer, faça revestidos da unção do Espírito. Aleluia. Faça revestidos da unção do Senhor. Está comigo até aqui? Vá comigo em 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. E eu já quero construir algo com você que envolve honra. E ao falar sobre honra, vou falar também sobre fidelidade e lealdade, ok? São valores, e a gente vai passeando nessas três virtudes aqui. Mas 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Aqui o Senhor vem falando com um sacerdote Eli, até então responsável pela igreja. E os filhos deles estão desonrando o Senhor, desonrando a casa do Senhor. E o Senhor faz reclamação disso. No versículo 29 ele diz: por que me tratam com desprezo os meus sacrifícios, as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? E você que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Aqui uma exortação muito forte da parte de Deus com Eli. Eli, descendente de Arão, vinha de uma linhagem sacerdotal, e até então o sacerdócio era feito disso, por linhagem, desde Arão até chegar aqui em Eli. Mas Eli é tão leviano no seu comportamento e tão permissivo na conduta dos seus filhos, que eram deprovados com relação às mulheres, com relação às ofertas, o dinheiro, as coisas do Senhor, que o Senhor chega e dá um basta nisso. Ele fez: olha, a partir de então não será mais por uma linhagem sacerdotal, o sacerdote será qualificado, baseado numa base de relacionamento de honra. Aqueles cuja vida honra o Senhor, aqueles que me honram, esses serão honrados por mim, o Senhor falando, amém? Então o Senhor está dizendo aqui que a virtude para aqueles que vão andar nos sacerdotes é que tem que ser homens de honra, pessoas cuja vida honra ao Senhor. Está comigo? Tem como colocar o texto que eu pedi? Tá pronto? Pode ser? Lê comigo esse texto aqui, na versão da Bíblia, a mensagem. Malaquias capítulo 3, do verso 16 ao 18. A gente vai ler na versão da Bíblia, a mensagem. Diz: então, aqueles cuja vida... Chega para o pessoal lá chega para lá, para eles, obrigado. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno, se reuniram e discutiram o assunto. Que assunto? Sabemos que do versículo 7 ao 10 o Senhor está orientando sobre dízimo e oferta. E aí do 11 ao 14 tinha um assunto entre eles, nessa igreja aqui, vamos dizer, que eles questionavam: vale a pena servir a Deus ou não? Alguns na igreja se reuniram e disseram: rapaz, parece que os de fora estão prosperando mais do que a gente. Os de fora ele usa essa expressão, estão forçando Deus ao máximo e nada acontece com eles. E aí houve uma outra reunião, que essa reunião desse grupo de honra aí, e diz: então aqueles cuja vida honravam o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. Que assunto? Vale a pena servir a Deus? O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Deus está de ouvido pronto, aquilo que você anda falando por aí, aleluia. Diz que foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servir. Uau! Que texto forte. E se puder deixar um pouquinho mais
ele na tela para a gente, pode decidir colocar no início. Ele fala sobre um grupo de pessoas que decidiram, naquele contexto de igreja, né, ter um comportamento que honrava o eterno. E o Senhor está dizendo, esses que decidiram me honrar, eles são meus. E eles vão receber tratamento especial divino. Essa para mim é uma das melhores definições para o favor de Deus. Se você quer ter uma vida no seu chamado, no seu ministério, que vai desfrutar de favor, vai desfrutar de bondade, de boa compreensão da parte do Senhor, determine no seu coração ter uma conduta de vida que vai honrar ao Senhor. Meus irmãos, o alvo, se puder anotar, anote isso aí. O alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Esse tem que ser o alvo da sua vida. O alvo da sua vida é honrar a Deus. Honrar a Deus, honrar a Deus. Agora, como fazemos isso? Podemos fazer isso de várias formas. Honramos a Deus crendo nele. Honramos a Deus adorando a ele. Honramos a Deus confiando nele. Você confia em Deus? Aleluia. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Deus confia em você? Porque alguém que decide ser alguém de honra, também se torna alguém confiável a Deus. Confiar a Deus é uma coisa, confiar em Deus é uma coisa, Ele é fiel. Mas Deus confia em você, Ele pode falar com você e saber que você não vai desobedecer a Ele. Porque a honra é uma expressão de obediência. Ele pode falar com você sobre generosidade e saber que você não vai ficar de mão amarrada, porque honra é uma expressão de generosidade. Aleluia. Então a honra te coloca numa condição onde você se torna confiável a Deus aqui na terra. E como ministro nós precisamos, né, ter esse tipo de conduta que vai nos tornar confiáveis a Deus e confiáveis às pessoas. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículo 3, estou lendo da Nova Versão Almeida. Diz, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Quando ele fala aqui sobre amarrar ao pescoço, eu sempre lembro daquela expressão, né? Rapaz, quer aparecer? Coloca a melancia no pescoço, já ouviu isso? Quer aparecer? Coloca a melancia no pescoço. Eu penso que quando a Bíblia fala amarre a bondade e a fidelidade no seu pescoço, ou seja, que a bondade e a fidelidade seja tão destacado na tua vida, que vai ser facilmente visível isso. Não estamos falando aqui sobre demonstrações de honra, bondade, fidelidade. A bondade tem que ser tão destacada em você que vai impressionar pessoas. Hoje eu estava batendo um papo com o bispo e eu disse, bispo, lamentando algumas, né, situações. Eu disse, bispo, uma vez eu dei um giro com alguns parceiros, passeando em algumas igrejas, fazendo alguns eventos. E conversando com alguns ministros, eu fiquei de alguma maneira entristecido, porque eu vi muitas expressões como essa. Ah, eu peguei fulano. Ah, eu corrigi cicrano. Ah, eu confrontei cicrano. E eu vi muita gente boa, nossas assim, se vangloriando por ter exortado, corrigido. E tudo bem, faz parte do nosso processo de crescimento. A correção, a exortação. Se tem momentos que vão precisar ser firmes, posicionados, posturados. Amém? Faz parte do processo. Mas o meu lamento é porque, como homens e mulheres de Deus, irmãos, isso tem que ser a exceção. Mas a marca de nossa vida é que nós devemos ter atos de bondade que vai impressionar pessoas. Meu irmão, você é representante de Deus e o seu Deus é bom. Então, pessoas têm que olhar para mim, para você, e elas saírem de perto da gente com esse impacto no coração delas. Hoje eu experimentei a bondade de Deus porque eu tive com meu irmão. Algo da bondade de Deus se manifestou na vida dele e tocou a minha vida. E essa é uma das maneiras de nós honrarmos a Deus. Lembre que eu falei, o alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Eu honro a Deus crendo nele, eu honro a Deus adorando a ele, eu honro a Deus sendo um fiel, dizimista e ofertante.
E se você é um ministro, isso tem que fazer parte da tua vida. Amém? Porque o dízimo é a tua expressão de confiança a Deus. Se você não é dizimista, é sinal que você não confia em Deus. Amém? Então isso tem que ser uma área muito bem resolvida de expressão de honra a Deus. Aleluia. A sua oferta é uma expressão de honra a Deus. O seu serviço é uma expressão de honra a Deus. Mas deixa eu te falar algo que honra muito a Deus. Sabe qual é? É a maneira como você trata os outros filhos dele. Como você trata os enviados de Deus para a sua vida. Tem pessoas que Deus colocou na sua vida, tem pessoas que Deus vai enviar você para ela. Então se você quer honrar a Deus, você precisa honrar as pessoas de Deus. O apóstolo João, ele diz, olha, como nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não conseguimos amar aos irmãos que nós vemos. Então se você diz que honra a Deus, que essa honra tem que ser expressa de vários mecanismos. Adoração, fé, amém, humildade. A humildade, note isso aí também, a gente vai passar em alguns textos. A humildade, a honra é a humildade em ação. Anote isso aí. A honra é a humildade em ação. Aleluia, a honra é a humildade em ação. Se você vai andar em honra, você precisa ter... Porque a honra ela é importante. Sabe quando a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração? Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Já parou para perceber que muitas das promessas bíblicas sobre guardar, sobre proteção da parte de Deus, tem um aspecto exterior? Né? O Senhor colocará anjos ao nosso derredor. Né? Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Mas sobre guardar internamente, já é uma ação nossa. O Senhor diz para você, guarde o seu coração. Lá de fora, ele se garante, ele se protege. Tem uns anjos dele, a mão dele. Amém? Mas do lado de dentro é uma ação nossa. Então eu tenho que colocar guardiões no meu coração. Amém? E a honra ela é importante nisso, porque a honra é como se fosse um exército de Deus. Você, para andar num tipo de vida que vai honrar a Deus, a honra vai exigir de você muitas virtudes. Para você andar no patamar dela. A honra vai exigir de você humildade. Abre sua Bíblia comigo, vamos passear em alguns textos aqui. Vamos lá, você está em Provérbios, né? Provérbios 15. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Capítulo 18, verso 12. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e... O que é que recompensa a humildade? Riquezas, honra e vida. Provérbios 29, 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então a honra ela vai exigir de você humildade. E humildade, preste atenção nisso, humildade não é fraqueza. Amém? No natural, pessoas quando faz menção a alguém humilde, aquele irmão é tão humilde. Você já imagina alguém com a chinela havaiana arrebentada, presa por um prego. Uma camisa de vereador da eleição de passada de 4 anos atrás, rasgada, mal cheiroso, cabelo assanhado, e aquela pessoa é muito humilde. Não, ele não é humilde, ele é quebrado. Porque humildade, guarde isso, é força sob controle. Amém? Você vai precisar de muito mais força para virar outra face do que para revidar com um tapa na cara de alguém. Humildade é uma espécie, sabe aqueles cavalos de corrida, aqueles garanhão? Né? São cavalos imensos, super pesados, músculos, que são controlados por um corredor lá, fugiu o nome agora, um jockey. Que às vezes aqueles homens são magrinhos, pequenos, leves, pesam na casa de seus 50 a 60 quilos.
mas tem um garanhão sob controle. É mais ou menos isso que você vai precisar fazer com humildade, é colocar a força da virtude em você sob controle. Porque no ministério você vai precisar ter um coração muito ensinável. Você vai precisar descobrir, né, virtude no valor das pessoas. Quando a gente fala sobre honra, você não deve ter uma mentalidade do que o que eu vou ganhar com isso. Isso não é honra. A honra está baseada na ideia de que em que eu posso ser o benefício de Deus para alguém. A honra está baseada nessa expressão de humildade, de você olhar para alguém e reconhecer que nela tem virtudes. Você lembra que a palavra do Senhor fala em Salmos que da boca de uma criança, daqueles que mamam, ele pode levantar uma fortaleza. Então Deus pode usar, né, um pequenino e revestir ele de força e de sair algo divino da parte dele que pode tocar a tua vida. Mas se não houver humildade em nosso coração, a gente vai acabar não recebendo daquele que parece ser pequeno aos nossos olhos. Aleluia. Então a humildade vai exigir de você, a honra vai exigir de você humildade, obediência, temor ao Senhor, santidade ao Senhor. Tem como honrar a Deus e ter uma vida de pecado? Aleluia, pecado não combina com você, irmãos. Aleluia. Não negocia com isso, não permita pecados sensuais envolver você, prender você. Aleluia. Decida andar em santidade. Júnior, estamos numa escola ministra, aqui nós somos imunes a isso. Conversa. Pouco tempo tive que conversar com ex-alunos, recém-formado. Acabou a escola e estava contratando prostitutas. Que tipo de cabeça é essa? 35 matérias trabalhando caráter, integridade, mas aqui dentro assediado por pecados morais. E permitindo no seu coração, está tão envolvido com isso. E aí sai da igreja. Não, por que sai da igreja? Não estou concordando muito com os ensinamentos. Isso é o quê? Imoral. Né, uma aparência de religiosidade, mas num coração cheio de pecado. E questionando o comportamento, a doutrina e os ensinamentos de outros. Sai fora disso, irmãos. Tenha uma vida que honra o eterno. E você vai provar de tratamento especial divino. Provérbios 3 fala sobre favor e boa compreensão. Meu irmão, se tem algo que eu e você vamos precisar em nossa chamada, é de sermos bem compreendidos pelas pessoas. A sua pregação ser bem compreendida, o seu ministério ser bem compreendido, a visão que Deus colocou no teu coração ser compreendido. Esse ser compreendido envolve ser apoiado, ser investido, ser encorajado. Pessoas que vão contar, que vão ajudar você, facilitar você. Mas para isso você precisa ter sementes de bondade. Uma vez eu lembro que foi o ano passado, a gente vai ter uma EBF agora, e na EBF ano passado, quando acabou, eu fui pegar meu filho, né, e quando saiu, estava com uns 3 amigos lá de fora, o pessoal da igreja lá. Aí eu propus a ele, a gente ir dar uma passeada, os caras, eu vou. Aí depois eu propus a ele, cara, a gente pode um dia para tal lugar e fazer uma viagem, os caras, a gente vai. Aí eu propus a ele fazer um terceiro negócio, assim, só negócio de passeio, coisa de homem. Os caras, a gente vai também. Meu filho de lado, o maiorzinho, né, o Daniel. Aí quando entrou no carro, ele ficou... Aí ele estava no banco de trás, né? Aí ele tocou no meu ombro e fez... Ei, pai, tu tem moral, né? Esse moral, como assim? Esse não, é porque o que tu falava, o menino queria ir, os caras queriam ir. Eu disse, deixa eu te falar, papai, isso não é moral, não. É porque tá vendo aquele tio ali, tio fulano? Sim, pai. Tá vendo o outro tio ali, o outro ciclano? Sim, pai. O terceiro tio ali, pronto. Aquele primeiro tio ali, papai, chegou na igreja, divorciado. E papai participou da vida dele e conseguiu restaurar o casamento. Aquele outro ali, chegou lá, estava mal financeiramente, ele morava ruim, estava de baixa pressão, devendo a muita gente. Papai passou um ano acompanhando, ajudando ele, orando junto com ele, e Deus operou, ele foi agraciado, ele foi favorecido. Esse irmão especial ganhou um baita de um valor para começar um negócio, hoje está bem. O outro ali, papai, ele errou muito financeiramente, ele entrou em depressão, e papai passou um bom tempo com eles. Então, essa moral que está falando que papai tem hoje, na verdade é que papai foi bom com eles um bom tempo, e hoje eu tenho favor com eles. Tenho boa compreensão com eles, está me entendendo? Eu estava ensinando meu filho, fiz, olha meu filho, pessoas não vão ser boas para você, porque você vai ter um título de ministro, de pastor, se for o seu chamado. Mas você precisa ter sementes de bondade em sua jornada. Você precisa ter favor diante das pessoas, seu ministério você precisa ser compreendido, mas pegue isso em seu espírito, se possível anote isso. A honra
antes de ser a tua colheita, tem que ser a tua semente. Anote isso aí. A honra, antes de ser a sua colheita, tem que ser a sua semente. Uma vez fomos começar um ponto de pregação nosso e colocamos um ministro lá. A honra, antes de ser a sua colheita, tem que ser a sua semente. E esse irmão passou um tempo a feita essa obra. Ele era um dos ministros nossos, pregava muito bem, ensinava muito bem. E passou um tempo à frente daquela igreja lá, daquele ponto de pregação, e as coisas não aconteceram. Passou um ano e meio, 2 anos. E a gente sempre lembra de uma fala do pastor Bud, numa das conferências aqui. Ele, não sei se foi conferência ou foi reunião de líderes. Coisa simples que o pastor Bud soltava, mas tinha tanto peso. Ele dizia: irmão, se você vai sair daqui de Campina Grande para Recife, né? Se você for bom motorista, 2 horas e meia, 3 horas de carro. Já passou uma semana e você ainda não chegou, tem alguma coisa errada. Pensamento simples do pastor Bud, mas às vezes a gente vê pessoas começando projetos que, né, julgamos que é Deus. Passa-se os anos e não tem frutos, não tem resultados. Tem alguma coisa errada, irmão. E fomos chamar esse parceiro com essa mentalidade, para querer entender, querer ajudar, querer apoiar ele. E a resposta dele foi até engraçada para a gente. Ele fez: Júnior, a vida inteira eu fui diácono. Eu servia na igreja, eu chegava cedo, abria a igreja para os outros. E eu pensava que quando eu fosse pastor seria a minha vez, que eu ia chegar na igreja e ter um monte de diácono que ia abrir a igreja cedo para mim. Só que eu cheguei lá e não tinha ninguém, várias vezes. O diácono que eu coloquei, um dia eu botei ele para pregar, depois que ele terminou de pregar, ele disse: gostei disso, agora eu quero ser evangelista, não quero mais abrir a igreja não. Eu fiz: meu irmão, eu entendo que o reino de Deus é o plantar e colher, mas isso é uma jornada, você está construindo um povo, e esse povo precisa ver em você exemplos de servo. Nós cremos, irmãos, em nosso ministério, que a liderança nossa tem que ser uma liderança servidora, exemplar, que coloca a mão na massa, que se mistura com o povo, que transpira junto com o povo. E porque você tem esse coração, eu sei que às vezes numa jornada de crescimento vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer mais isso, devido a demandas, mas devido a demandas, não por ociosidade. Amém? Mas a honra tem que fazer parte da tua vida como uma semeadura, irmãos. Seja bom para as pessoas, impressione pessoas com a bondade de Deus na sua vida. Marque a vida de alguém, deixe alguém encantado com o evangelho do Senhor. Aleluia, materialize a sua honra. Amém? Materialize a sua honra, deixe as pessoas saberem que você está colocada lá como um instrumento do Senhor para causar alívio. Né? Falando na perspectiva de um ministro auxiliar, para a sua liderança, para a sua igreja, mostre que você está lá como resposta de Deus. Aleluia. Eu creio que a honra, ela tem dentro dela uma lei, né? Sabe quando eu falo lei? Sabe quando a gente fala lei da gravidade? Lei da gravidade, a gente chama de lei da gravidade, mas é um padrão de comportamento. Qual é? Tudo que sobe, desce. Lei da gravidade. A lei da honra é simples, é o quê? Tudo que você faz em honra, dá certo. A lei da honra é que tudo que você faz em honra gera sucesso, tem êxito. Se você lida com seu casamento em honra, seu casamento é sucesso. Se você cria seus filhos com honra, seus filhos serão sucesso. Se você trabalha com honra, você é o primeiro a chegar, o último a sair. Você doa todo o seu tempo, talento, seu trabalho será um sucesso. Se o ministério você faz com honra, seu ministério será um sucesso. Tudo que você faz em honra gera sucesso, irmão. Gera sucesso, gera sucesso. Aleluia, aleluia. Então encante pessoas, materializando o seu respeito. Amém. Jesus Cristo, ele respondia à honra. Em Marcos capítulo 6, né, quando ele vai para o seu povo, pregar lá em Nazaré, o povo que viu ele crescer como um adolescente, como um jovem. E no capítulo 5 de Marcos, capítulo 4 e 5 de Marcos, é impressionante os milagres que Jesus Cristo fazia. Ressurreição dos mortos, curas impressionantes, milagres extraordinários. E a fama desse grande profeta chegava nas cidades. E aí Nazaré está esperando esse grande profeta chegar, esse cara que estava arrebentando, curando enfermos, curando leprosos, doenças que para eles eram incuráveis. Quando eles chegam, ele diz: oxe, é o filho de Maria, o filho de José. A gente não conhece aqui as irmãs e os irmãos deles, esse menino cresceu com a gente aqui, comia cuscuz com a gente, jogava bola com a gente, torcia para o Campinense com a gente. Você já era alguém da gente aqui, está me entendendo? Alguém comum. E aí Jesus Cristo responde aquilo com uma reclamação, um lamento. Que pena que um profeta na sua casa não tem honra.
Você vai ver no versículo 5 e 6, um único momento na Bíblia. Se você encontrar outro, você me ajuda. Até agora não encontrei. Mas é o único momento da Bíblia que fala que Jesus Cristo foi impedido. Diz que ele não pôde fazer ali curas. E não foi demônios que pararam ele. Porque outra vez ele encontrou uma legião de demônios, ele deu só uma ordem: sai. E a legião, a multidão de demônios obedeceram. Jesus encontrou uma tempestade e diz: olha, se acalme, e a tempestade parou. Jesus tinha uma multidão faminta, ele faz uma oração: Pai, obrigado, e o pão se multiplica. A falta econômica não parou Jesus, tempestades não pararam Jesus, multidão de demônios não pararam Jesus. A única coisa que impediu Jesus de querer curar e não conseguir foi um ambiente que não tinha honra. Já Jesus chega para o centurião em Mateus 8, centurião romano, líder militar, alguém que socialmente estava acima do povo de Israel, era um líder, um cara que tinha 100 servidores à disposição deles. Ele vem lidar com Jesus, e quando ele chega para Jesus, a primeira expressão dele já é uma quebra de protocolo. Porque ali era Roma dominando Israel, romanos dominando os judeus. E aquele líder militar romano chega para um judeu, Jesus, e chama ele de Senhor. Aquilo já era uma expressão já que quebrava. Como assim, um romano chamando um judeu de Senhor? Senhor, eu tenho um problema em casa. Jesus Cristo responde, diz: olha, eu vou lá. Diz: não, meu Senhor, eu não sou digno com que você entre na minha casa. Mas, Senhor, eu trabalho no exército romano, eu estou embaixo de César. Quando diga um vai, ele vai. Quando diga um vem, ele vem. Porque quando eu falo, é César falando, é o Império Romano falando. Eu sei quem você é e eu sei a palavra que você tem. Manda apenas uma palavra, Senhor, que o meu problema em casa será resolvido. O que ele estava fazendo? Ele estava valorizando quem Jesus era e o poder da palavra que Jesus tinha. Aí Jesus para e diz: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como a desse cara. Aí tu olha para Israel, tem Maria, mãe de Jesus. Tem João Batista, que nasceu, viveu e morreu. Tem os discípulos que abriram mão de tudo. Diz: olha, nem vocês estão compreendendo a fé como a desse homem. Por quê? Porque ele associou a fé à virtude da honra. E a Bíblia fala que naquela mesma hora o servo foi curado. Gente, certa vez recebemos em nossa igreja lá a pastora Nancy do Fresno. Ela já pregou em algumas conferências, alguns eventos de mulheres. Acho que ela vem esse ano para a conferência de mulheres, não é isso? Aquela senhora, uma mulher muito ungida, né? E ela com o marido dela tem uma longa história na mensagem da fé. E nos bate-papos de mesa, a gente conversando com ela, tinha sempre uma tradutora lá, e a gente enchia ela de perguntas. Eu lembro que certo almoço lá, ela tinha pregado nossa igreja já por 3 vezes. A gente fazia pergunta a ela, que ela gastava meia hora, 40 minutos respondendo. E aí ela começava a brincar: pregação 4, pregação 5, pregação 6, porque a gente caprichava nas perguntas. Dentre elas a gente perguntou: nos fale sobre Kenneth Copeland. A senhora, eu sei que a senhora com o reverendo Ed do Fresno, seu marido, hoje ele está na glória, serviram muito tempo o ministério e tiveram o irmão Rega como um pai espiritual. Mas após a partida do reverendo Kenneth Rega, a senhora se conectou com o irmão Copeland. Nos fale um pouco da diferença entre eles e por que servir a eles. E por que o ministério dele tem tanto sucesso, né? É um homem que o Papa chama ele para orar. Estamos falando de alguém de nível mundial. E ela começou a falar, fez: olha, eles pregam a mesma coisa, eles têm a mesma doutrina, eles têm os mesmos ensinamentos. E ela dizia que até o irmão Rega brigava com o irmão Copeland, dizendo: para de copiar minhas pregações. Ele dizia: não, vou copiar cada uma delas. E até nisso a gente parou e perguntou a ela: então, para que só está seguindo o irmão Copeland se doutrinariamente ele não acrescenta nenhuma novidade? Aí olha uma das coisas que ela respondeu. Ela disse: todo ministro, se ele quiser ter uma consolidação, uma solidez na sua jornada, precisa sempre estar debaixo de uma cobertura espiritual. Embora o Copeland ele não traga nenhuma novidade, porque os ensinamentos dele são muito alinhados com os do irmão Reagan. Ele era um filho da fé do irmão Reagan. Mas olha o que ela disse: todo ministro precisa ter alguém para honrar, para que ele vá ministrar a sua honra, liberar a sua honra, porque essa autoridade espiritual sobre ele vai ajudá-lo a interpretar as estações de Deus na sua vida. Olha que tremendo isso. Eu tenho doutrina dentro de mim, ela dizia, sobre fé, sobre ser guiado pelo Espírito, sobre fruto do Espírito. Mas quando eu entro em contato com ele, dele saem virtudes
que me faz abrir os olhos e entender o tempo de Deus para a minha vida e meu ministério. Quem você está honrando? Quem você está conectado que vai te ajudar a interpretar os tempos de Deus na sua vida? E aí a gente perguntava a ela, então qual é o grande sucesso do Kenneth Copeland? Aí ela diz, olha, ela dizendo para a gente, ela dizia, olha, você lembra que lá em Pedro fala sobre associar a sua fé à virtude? Ela fez, portanto, o irmão Copeland, ele aprendeu a associar, desculpa gente, acho que eu baguncei aqui. O irmão Copeland, ele aprendeu a associar a fé dele à virtude da honra. E ela repetiu isso umas 4 vezes na mesa. Ela disse, ele é o homem mais honrável que você pode conhecer. Ele é o homem mais honrável que você pode conhecer. Ela disse, ele se manifesta em honra em tudo, desde tirar uma foto. E se você está lá numa reunião, vai tirar uma foto com ele. Ele sempre pega as pessoas com mais experiência, as pessoas mais velhas, com mais experiência de vida do ministério, para ficar perto dele na foto. Ele posiciona elas perto dele, porque ele diz que ele quer dar a essas pessoas a honra de um acesso mais próximo, devido à história dele. Olha que tremendo isso. Ela foi contando histórias de honra na vida dele, como histórias como essa. E certa vez ele precisava comprar um avião, e vou encurtar bastante a história. Comprar um avião, ele precisava de um certo modelo, e ele soube que certo ministério tinha esse avião. E nesse ministério o líder dele tinha falecido, e a viúva ficou à frente do ministério. E me permita chutar alguns números aqui, não lembro com precisão, mas só para pegar a ideia, ok? Vamos chutar aqui que esse avião, ele valesse 1 milhão, ok? E quando ele entrou em contato com essa viúva, eles tinham o valor do avião, e esse ministério estava muito endividado. E a pessoa chegaram para ela, olha, para você vender, você precisa vender esse avião porque você tem uma dívida no seu ministério, vamos citar aí, de uns 2 milhões. A dívida que ela tinha era o dobro do avião. E ele entrou em contato com essa viúva e diz, olha, eu sei, você tem um avião, um modelo que eu preciso adquirir para o nosso ministério, nós temos ações no mundo inteiro. E ele pergunta para ela, por quanto você precisa vender esse avião? Ela disse, irmão Copeland, o avião vale 1 milhão. E ele disse para ela, né, desculpa aí gente, estou mexendo aqui. E ele disse para ela, tá para ouvir, ouvindo bem? Pode vir aqui, Paulinho. O pessoal da net, segura aí um pouquinho, eu mexi aqui na fita. E ele chega para ela e diz, não, preste atenção na minha pergunta. Quanto você precisa vender esse avião? Aí disse, irmão Copeland, o avião vale 1 milhão. Ele disse, eu vou fazer a pergunta pela 3ª vez. Escute o que eu estou lhe dizendo. O quanto você precisa vender o avião? Ele disse, olha, nosso ministério tem uma dívida que é o dobro disso. Mas o avião só vale 1 milhão. Olha a resposta dele. Ele disse, minha irmã, Deus tem abençoado o meu ministério e a minha vida. E não é para, Ele não me abençoou para eu tirar proveito da dor das pessoas. Eu sei o que o seu avião vale esse valor. Mas como Deus me ungiu para abençoar você, eu vou comprar o seu avião pelo dobro do valor que ele merece. Para que você entenda que Deus está suprindo o seu ministério. Aleluia. Irmãos, Deus fala pelas mãos dos generosos. Quando você anda em honra, se prepara, você se torna alguém confiável a Deus aqui na terra. Pelo Deus vai confiar favor, riquezas, oportunidades, para você ser instrumento da bondade dele para alguém. Decida do seu coração, Pai, eu quero ser expressão da sua bondade. Eu quero impressionar pessoas com generosidade, com amor, com honra, aleluia. E você vai ver Deus confiando coisas a você, valores, virtudes, bens. Porque onde você passar, você vai ser instrumento de generosidade para as pessoas. Para a sua igreja. Você como ministro auxiliar, você tem que ser a pessoa mais generosa da sua igreja. Se o teu pastor ele é um pai espiritual para a igreja, você como ministro auxiliar, você é uma espécie de irmão mais velho. Eu tenho 2 meninos em casa, um de 10 anos e um de 6, e é impressionante como o segundo desenvolve mais rápido por ter o irmão mais velho modelando o comportamento dele. É mais espertinho, joga futebol melhor, porque está sempre aprendendo, sempre brincando com o mais velho que vai norteando o comportamento. Tem coisas que eu precisei passar muito tempo ensinando ao primeiro, mas o segundo foi por associação. Sabe, irmão Hegel, ele fala no seu livro de unção, Compreendendo a Unção e uma Nova Unção, sobre como você pegar do espírito que opera num ministério, do espírito que opera numa pessoa. Ele fala sobre associação, ambiente e influência. Você pode repetir isso comigo? Diga associação,
ambiente e influência. Isso são expressões de honra. Então, o ambiente que eu me submeto vai determinar muito o que eu vou receber. As pessoas com que eu estou associado vai determinar muito o fluir da minha vida. Aleluia. E você tem que começar a criar em você uma cultura de ter associações de honra. Se conectar com pessoas, sabendo que Deus colocou ela na tua vida para inspirar você, para melhorar você, para levantar você. Olha Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 40. Glória a Deus. Diz, quem recebe vocês, é a mim que recebe. Jesus falando com os discípulos. Ele está falando aqui no contexto seguinte, eu vou enviar vocês. Você crê que você será enviado por Jesus? Você que está aí em Patos, Pombal, crê que você está sendo enviado por Jesus? Aleluia, levanta a mão aí para eu ver vocês aí. Aleluia, serão enviados por Jesus. Jesus está falando o seguinte, eu vou enviar vocês. Quem receber vocês está me recebendo. E quem recebe Jesus, recebe o Pai que o enviou. 41 ele diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aleluia. Ele fala sobre sermos enviados. E aí ele vai falar sobre 3 esferas de relacionamento. Ele fala de profeta, que aqui era um modelo de ministério. Até então Jesus Cristo não tinha enviado os dons aos homens. Hoje nós temos o profeta, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre. Ele fala de justos. Justos passa uma ideia de pessoas que estão na mesma esfera da gente. Seu cônjuge, marido, esposa, seu amigo, seu parceiro. E os pequeninos são pessoas que estão lá para receber cuidados da parte de Deus através de você. Amém? Então em nossa jornada sempre vamos ter essas 3 pessoas. E o Senhor está dizendo, olha, se você recebê-los na categoria que eu enviei eles a vocês, existe um sistema de recompensa divino que opera neles, que vai pegar em você. Qual é a recompensa? Agora eu pergunto, qual é a recompensa de um profeta? Qual é a recompensa de um pastor, de um apóstolo, de um evangelista, de um mestre? Eu te digo, irmãos, é a unção que opera na vida deles. Se você olha para um homem e recebe como um cara bacana, é só um cara bacana. Agora, se você entende, rapaz, Deus colocou essa pessoa na minha vida e ela tem um papel de ser um ministro enviado de Deus. Eu posso ter acesso aos defeitos dela, sei das limitações delas, mas eu sei que existe algo divino operando na vida dela que vai moldar a minha vida. Eu estou com o meu pastor, vai fazer 24 para 25 anos. Viajamos juntos, tiramos férias juntos. Às vezes eu estou com ele de manhã até o entardecer. Sábado ele está de mudança e a casa nova não ficou pronta, ele teve que ficar uns dias no hotel. E ficamos com ele quase todos os dias, porque eles acordavam no hotel e passavam o dia na rua. Passei sábado de manhã com ele, do café da manhã até a janta, conversando, rindo, para um lado para o outro, nossa esposa para lá para o outro. Você passa muito tempo com a pessoa, você vai ter acesso ao temperamento dela, as coisas que elas gostam, que elas não gostam, as limitações, as dores. Amém? Mas eu tenho que sempre treinar, fazer um exercício dentro de mim. Que Deus não me conectou com o temperamento dele, mas me conectou com a unção que opera na vida dele. E se a intimidade não gera honra. Amém? Intimidade não gera honra. Eu já fiz aconselhamentos com casais que ele começou falando para mim, rapaz, tivemos uma noite de amor espetacular. Passamos uma noite nos amando, nos beijando e tendo uma noite de relações sexuais incríveis. Mas quando a gente conversou pela manhã, decidimos que o melhor para a gente era se separar. Porque intimidade não gera honra. Honra tem que atender a virtudes internas. Você pode ter íntimo com a pessoa a ponto de até conjugalmente ter intimidade sexual, mas não ter o respeito, a honra, a valorização daquela pessoa. Então você tem que ter exercício no seu coração de aprender a olhar para as pessoas e ter em você lentes proféticas. A honra vai te dar lentes proféticas para olhar para as pessoas e ultrapassar as limitações, a falta de habilidade delas e reconhecer que algumas pessoas terão um papel divino na tua vida.
serão enviados de Deus, aleluia. Algumas delas para te encorajar, serão os teus amigos. Algumas delas para você cuidar, são teus pequeninos. Mas algumas delas para ajustar você, preparar você para o teu propósito, que são os ministros de Deus. E aí vem a ideia que a gente sempre fala: a unção que você honra é a unção que você recebe. Você, quando entregou sua vida a Jesus, veio uma unção dentro de você. Você foi batizado pelo Espírito Santo, veio uma unção sobre você. Mas a unção para o desenvolvimento do teu ministério, do teu propósito, será muitas vezes transferida, assim como Paulo falou para Timóteo: ei, reaviva o dom de Deus que há em ti, o qual te foi transmitida pela imposição das minhas mãos. Muito da unção que vai ativar você, que vai colocar você em movimento do seu ministério, será transmitido por alguém que já está operando. E se você não se conecta em honra com ninguém, você será um indigente ministerial, sem identidade, sem referência. Você precisa ter alguém maduro. Estou falando, eu citei a reverenda Nancy do Friends. O ministério dela é forte, a igreja dela é impressionante, mas ela tem um exercício de submissão, por entender: eu preciso de uma autoridade sobre a minha vida, para medir a minha vida, para avaliar os avanços da minha vida, para saber, para me corrigir, me manter dentro de um sucesso em Deus ou não. Estou andando por caminhos perigosos, estou andando por doutrinas perigosas. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá um forte espírito de engano, irmãos. Haverá falsos profetas, pessoas que vão começar bem, mas vão ter um engano. Eu te pergunto: quem são os possíveis candidatos a serem pregadores com espírito de engano? São os pregadores que pregam com a verdade. Mas vai ter em algum momento que o orgulho, soberba e o isolamento pode colocar você numa posição de risco e você começar a pegar um engano. E aí você precisa de alguém que vá frear a tua insensatez. Mas se você não tem um exercício de honra, você vai pegar um engano. E meu irmão, que Deus nos livre disso. Eu não quero fazer parte desse nicho de pregadores que vão ser levantados perto da volta de Jesus Cristo, que serão pregadores enganosos, falsos profetas. Haverão pessoas assim. Quem serão esses, irmãos? Muitos deles começaram bem, começaram verdadeiros, autênticos, mas se perderam. E um dos motivos de se perderam é não permitir que alguém os corrija. Um dos grandes pregadores que hoje está na internet, mas debaixo de um espírito de engano terrível, doutrinas erradas, comportamentos efeminados. Esse rapaz, certa vez, nós vimos, chamava para pregar em nossa igreja. Até então, muito bem. O livro dele eu tive acesso, muito bom. Assisti pregações dele, muito boa. Mais perto do evento que ele ia pregar conosco, começou a se perder, falar besteira. E conseguimos falar com o pastor dele. Até então, o pastor dele. Fiz: rapaz, o que está acontecendo com esse irmão? Ele fez: rapaz, eu não consigo mais frear ele. Ele não me respeita mais. Ele pegou caminhos que eu nunca ensinei isso a ele. Mas ele foi enfeitiçado por isso. E hoje ele é um rapaz que tem um espírito independente. Muito forte isso. Cuidado com o espírito independente, irmãos. Quem você está honrando? Um grande homem de Deus chamado Mike Murdock, ele diz: o alvo da sabedoria é saber a quem honrar. Forte isso. Ministro experiente em Deus diz: o alvo da sabedoria é saber a quem honrar. Ele fala: se eu pudesse começar de novo, eu teria aprendido mais sobre isso, porque quando eu comecei no meu ministério, eu confrontei muita gente que tinha autoridade maior do que a minha. Confrontei e fechei portas por anos no meu ministério. E ele fala: por ser estúpido. Mas eu descobri que o alvo da sabedoria é saber a quem honrar. E hoje aprendi a olhar para homens de Deus e saber que sobre eles tem uma unção de Deus. A unção que você honra é a unção que você recebe, irmão. A unção que você honra é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você recebe. Meu pastor sempre foi muito bom nisso e muito conectado. Eu lembro muitas vezes, a gente estava lá no Recife, ele disse: Júnior, vamos ali comigo. Eu disse: ali aonde? Disse: não, entra um carro aí, não sei o quê. Não, a gente vai ali em Campina Grande. Eu disse: Campina Grande? Aí eu falava com a Rebeca: Rebeca, eu vou almoçar em casa? Não. Ela disse: vamos almoçar onde? Em Campina Grande. Eu disse: o quê? E a Rebeca curiosa, que foi? Alguma coisa, algum problema, algum pecado? Fiz: calma que eu vou descobrir. Eu disse: pastor, teve alguma situação, alguma coisa? Ele disse: não, cara, eu só quero ver o pastor Bud, só quero ver Guto. Comprei um presente para eles aqui, só quero ir lá e ver eles. E muitas vezes a gente vinha para cá sem um propósito definido. Eu lembro das vezes o pastor Beto chegar na sala do pastor Bud lá e vir com presente e fazer algumas perguntas para ele.
Eu lembro de um dia especial, a gente acabou o almoço e o pastor Humberto conversando com o pastor Bud, ele disse, pastor, olha, se o senhor quiser, o senhor pode ficar à vontade, você pode descansar e dormir. Ele disse, irmão, eu não preciso da sua autorização para ir dormir, rapaz. Eu estou na minha casa, eu durmo se eu quiser. Aí a gente riu com aquilo, né? Era um jeito do pastor Bud, era engraçado. Ele disse, irmão, eu gosto de você, rapaz. Eu não vou dormir porque eu gosto de ficar com você. Aí ele fez, venha cá. Ele estava sentado naquela tinha uma rede que ele, não lembro bem que dá, uns bancos que ele tinha que eram. Ele disse, venha cá que eu quero colocar a minha mão na sua cabeça. Eu lembro de profecias como ele dizendo, olha, vou transmitir algo que opera na minha vida para você. E você vai aprender a conhecer pessoas pelo Espírito. E ele começou a ler 2 Coríntios 5,16, ele traga a minha Bíblia, ele abria a Bíblia, pastor Humberto assim, e ele pôr nas mãos. Ele dizia, você vai ter essa ferramenta do Espírito em você de discernimento, de conhecer pessoas pelo Espírito. E eu lá olhando aquela cena e aprendendo com isso. Muitas e muitas vezes esse exercício de honra, irmãos, traz liberações de Deus para a tua vida. Tenha jornada de honra, se conecte com pessoas em honra e receba da unção que opera na vida delas. Eu lembro das primeiras vezes que o pastor Scott Webb veio ao Brasil, o pastor Bud tinha, quando eu falava dele, anunciava, rapaz, dos ministros que andaram com o irmão Reagan, esse é um dos mais parecidos. Esse é um dos mais que se parece, né, porque ele ensina muito bem e se move profeticamente muito bem. Ele pegou do Espírito da Fé do irmão Reagan. E o pastor Bud falava um pouco sobre aquilo, e eu acho que o Scott Webb, quando veio em 2011, uma coisa assim, ele pregou na conferência de pastores início do ano, aqui em Campina Grande. E nós viemos para aquilo ali, estava naquele mover de conferência, aquela reunião, e eu lembro da pregação do Scott Webb, era, não desvalorize o poder da sua semente. E ele inspirou todo mundo que estava lá a dar uma oferta de R$2. Ele perguntou, qual é a menor cédula aqui no Brasil? O pessoal, olha, R$2, então quero que todo mundo se prepare para algo espetacular acontecer, mesmo com uma semente que pode ser. E foi naquilo, e honrar, uma das definições de honrar é valorizar, expressar valor, materializar aquilo. E na hora da oferta, eu estava com o blazer, eu peguei o meu blazer. Eu estava com o pastor Edilson de Lira, ele já deu aula aqui. Espetáculo, né? E Dinho tem uma amizade antiga lá, eu tinha um relógio, fez Dinho, eu quero honrar a tua vida, cara. Você é o meu mestre, é o cara que eu admiro, que eu honro, eu quero honrar a tua vida. Aí eu peguei o blazer, fui até o púlpito, dei a oferta lá e coloquei o blazer no púlpito. E voltei. Passou, acabou a ministração, a mensagem, está naquele período de aviso. Aí chega um dos diáconos aqui para falar comigo. Aí toca no meu ombro, isso há uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, não era conhecido por ninguém aqui. Aí o diácono veio falar comigo e fez, olha, você é o Júnior do Recife? Ele disse, sim. Ele disse, o Scott Webb está te chamando lá na sala do pastor João Roberto. Eu desconfiado, eu sei os amigos que eu tenho lá no Recife, os caras são bons de pegadinha. Eu disse, meu irmão, eu confio no mover do Espírito. Mas tu dizer para mim que Scott Webb olhou para tu e disse, me chame, o Júnior do Recife. Se diga a Ricardo lá e a Edgley que eu não vou não. Aí o diácono fez, rapaz, é sério. Eu vim lá da sala do pastor, que era o pastor João Roberto, e a sala de ministro era lá em cima, né? Lá perto do hall de entrada. Ele fez, então te chamando lá dentro, cara. E eu fiz, cara, é sério isso. E eu fui naquilo ali, lembro que eu fui devagar subindo nas escadarias. Eu lembrei daquela música da Aline Barros. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu fiz, Senhor, o Senhor está me levando lá dentro. É o santo dos santos do Ministério Verbo da Vida. Santíssimo lugar. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados aqui fora. Se for para revelar pecado, Senhor, os que eu pensei em fazer, eu já nem quero mais. Fui devagarzinho entrando lá, e aquela coisa lá, todo tímido e envergonhado. Lembro quando abriu a porta, estava o pastor Band, Mama Jen sorrindo. O pastor Band ajeitando o óculos. E estava o Scott Webb vestido com o meu blazer. E o pastor Darren, lá de Aracaju, que é aí que eu me liguei, que Darren me conhecia e Darren que passou a dica. E Darren estava vestido, pastor Scott Webb com o meu blazer vestido, e Darren do lado dele. Aí o pastor Scott fez, foi você que me presenteou com o blazer? Eu disse, foi sim, senhor. Aí ele fez, eu posso orar por você? Aí eu disse, antes do senhor orar, eu posso falar algo? Eu falando e Darren traduzindo. Ele disse, sim. O pastor Bud, ele tem muita honra pela unção que opera sobre a sua vida. E a Bíblia fala em Isaías 32:20,
Bem-aventurados os que semeiam junto às águas. As águas, eu sei que na Bíblia fala da unção, fala do mover do Espírito. E eu fiz isso por honra ao pastor Bud e por honrar a unção que opera sobre o Senhor e reconhecimento nisso. Aí ele olhou para mim e fez: rapaz, você me honrou com os seus bens e agora está me honrando com as suas palavras. Aí ele apontou o dedo para mim e fez: você crê em transferência de unção? Eu fiz: oxi, nasci para isso, menino. Vai, pode ir. A rocha aí pode mandar, aqui, oxi, aqui, ó. Pode vir. Ele tirou o blazer, ele disse: você crê que Paulo, quando tocava em tecidos, aquilo era transferido? E eu creio, mas me creio em tudo, estou crendo em tudo. Aí ele botou o blazer, orou por mim, liberou palavra profética sobre o mover do Espírito e sobre prosperidade. No outro dia eu encontrei o pastor Delder. Fez Delder, eu falei: Júnior, e aí, como tá? Eu fiz: Delder, eu dormi com o blazer em cima de mim. Eu botei e fiquei... Irmão, passou uns 5 anos depois disso. Delder olhava pra mim, evento, conferência aqui, olhava pra mim e fez: Juninho. Passou-se alguns dias, o Senhor me abriu os olhos. Isso era a conferência de pastor início, acho que fevereiro para março. 3 meses depois, naquele dia que eu dei aquele blazer, eu só tinha aquele blazer. Sabe, era total flex, a tudo atendia. De batismo, a enterro, casamento. Fazia tudo aquele negócio. Conferência de ministro servia para tudo. 3 meses depois, eu abri os olhos, um dia que eu estava na igreja, dando o meu 9º blazer. Foi que abri os olhos e fez: rapaz, há 3 meses atrás eu só tinha um para tudo. E agora tinha um fluir, sabe, como se Deus dando um sinal externo do que estava acontecendo por dentro. Naquele ano veio o convite para a escola de ministro. Uma projeção começou a acontecer e eu fico lembrando de momentos como esse, que Deus muda a tua vida. Deus proporciona você, sabe, a Bíblia fala: credes em Deus, estarás seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra prosperar ali é tissaliar. Tissaliar é avanço. É quando Deus se aposta de você para causar avanço. É quando a unção te leva a novos níveis. E Deus, Ele te protege, amém? Mas é a unção que Ele coloca em homens, que você se associa em honra, que vai proporcionar você ir a novos níveis. Quem você está honrando? Quem você permite pastorear a tua vida? Quem você permite exortar você, corrigir você? Sabe, tem pessoas na internet, se você colocar uma foto na internet, vai estar cheio de opiniões. Vamos dizer se você está bonito, feio, se é bom, legal. Vamos questionar você de várias formas. Opinião tem muito, irmãos. Você precisa de alguém que tenha da parte de Deus um direcionamento profético para a tua vida. Um compromisso com o teu propósito. Eu tenho pessoas maravilhosas que eu conheço, que sabem muito mais de Bíblia do que o meu pastor. Mas eu não tenho acesso a elas. E elas não têm compromisso com a minha vida. Mas Deus colocou pessoas na minha vida que elas tinham compromisso. Estamos enraizados. E essas pessoas você precisa honrar, celebrar, reconhecer o papel dela. Aleluia. Reconhecer o papel dela na sua vida. Amém? Porque é a unção que você honra, é a unção que você recebe, é a unção que você cresce nela. A Bíblia fala de Elias e Eliseu. Diz que Eliseu seguia e servia Elias. Seguia e servia. Tem gente que segue, mas não gosta de servir. Acompanha nas mídias, assiste as pregações. Mas o quanto você se dedica tempo para ouvir aquelas palavras. Quer ver o quão você honra alguém? É o quão as palavras daquela pessoa transformam a tua mentalidade. Jesus Cristo falou: as minhas palavras são espírito e vida. Tem pessoas que você segue, você até escuta. Mas entra por um ouvido e sai por outro. A tua honra é demonstrada por o quanto você está disposto a se arrepender, a mudar a mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade e comportamento. Porque Deus enviou alguém para melhorar você. Melhorar você. Aleluia. Você vai precisar de pessoas, irmãos, como Paulo precisou de um Barnabé. Alguém que acreditasse, que usasse a sua credibilidade para ajudar ele. Sabe, Davi tinha a promessa de ser rei. Mas ele precisou de um Jonatas. A primeira batalha ele venceu na pedra. Mas não dava para ganhar tudo que é briga na pedra.
Ele precisou de alguém que ensinasse ele a manusear a espada, a usar a armadura, a sentar na mesa com príncipes. Aleluia. Você precisa de alguém que vá afiar você, que vá melhorar você. Aleluia. Às vezes Deus vai te encontrar assim, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, humilde, simples, servo. Mas você não pode ficar a vida inteira assim. Você tem que crescer, você tem que melhorar. E aí Deus vai começar a enviar pessoas na tua vida que vão melhorar você, ajustar você. Aleluia. E você precisa ter um coração humilde. Por isso que eu falei que a honra é a humildade em ação, em reconhecer o papel dessas pessoas, o como elas são significantes na tua vida e no teu propósito, para aperfeiçoar você para a próxima fase. E quando você se conecta em honra, seguindo, ouvindo, obedecendo, sendo expressões de generosidade. Aleluia. Eu sou um dizimista, sou ofertante, mas sou conectado com o meu pastor. Eu quero participar dos momentos de conquista na vida dele, melhorias com ofertas. Eu sei que é ele que é meu chefe, ele que determina meu salário, mas não é uma questão institucional, é uma questão de coração. E como ministro, você precisa ter marca de generosidade. Você não pode ser um ministro, ser alguém avarento, irmão. Aleluia. E essa honra, se ela só é para cima também, ela é fraca. Ela vira bajulação. A honra, para ser genuína, ela tem que operar em todas as áreas da tua vida. Seja para com a tua liderança, seja para com os teus parceiros, seja para com os pequeninos. Se você só honra a liderança, você está correndo um sério risco de virar um bajulador, fazer acepção de pessoas. E aí você está fazendo isso só pensando no lucro próprio. Mas quem tem um espírito de honra, ele quer ser o lucro de Deus para alguém. Uma vez eu e Rebeca, eu ia dar aula no Remo, e tinha uma senhora em nossa igreja, ela vinha no tratamento de câncer. Naquele dia, Rebeca tinha recebido um bom pagamento lá do trabalho dela. E estava no caminho, eu queria visitar a tal irmã, e fomos lá e batemos na porta da casa dela. Ela, quando abriu, viu a gente, ela chorava, a gente chorava. Eu não abri a Bíblia, eu não orei, não profetizei nada para ela. A gente só chorava, eu chorava, ela chorava, a Rebeca chorava. Aí na hora de sair, Rebeca fez: Júnior, eu quero dar algo a ela. Rebeca abriu a bolsa, me permita falar de valores aqui. Rebeca ofertou na ela R$750. Aquela irmã pegou aquele valor e ela falou algo interessante. Ela fez: olha, ela tinha vindo pela manhã do hospital de câncer. Ela fez: pastor, ela tinha feito aqui tiro sei, mastectomia. Ela fez: pastor, eu estava no hospital de câncer, eu vi uma senhora lá tão triste, tão abatida. E ela disse: eu não tinha nada para melhorar a vida dela. A única coisa que eu fiz foi eu tirei meu sutiã estético e dei para aquela mulher, só para poder melhorar a vida dela. Ela fez: com esse valor aqui eu consigo comprar outro. Ela disse: olha, meu marido está um tempo sem receber salário, e com esse valor aqui dá para a gente fazer uma feira e manter a casa por um tempo. Tinha um exame para fazer amanhã e não tinha recurso para isso, mas com esse valor aqui eu consigo fazer isso. A gente, amém, oramos com ela, agradecemos a Deus. Mas o que me marcou foi quando a gente foi entrando no carro, Rebeca por um lado, eu por outro. Ela foi para a porta da casa dela, era uma rua, estava um pouco escuro, mas ela falou tão alto. Ela fez: ei, Júnior, ei, Rebeca, hoje Jesus visitou a minha casa. Quando entrei no carro, eu me tremia com a voz daquela mulher. E para a gente era só um movimento de visita. Mas Deus fala pelas mãos dos generosos, irmãos. Se prepare para ser enviado por Deus para os pequeninos que Ele colocou na tua igreja. Pessoas que estão passando por um momento de dor, de pressão, mas a tua visita lá, a tua generosidade, a generosidade do teu tempo, das tuas finanças, do teu amor, da tua atenção, vai ser Jesus para a vida daquelas pessoas. É interessante, em Mateus 25, Jesus Cristo fala de um certo momento, na sua glória, que nós seremos julgados por eles. Eu estava lendo esses dias, é interessante, Jesus Cristo, ele diz: olha, eu estava preso e me visitaste. Estava doente e fosse me visitar. Tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. É interessante que Jesus Cristo, ele não vai cobrar. Só: olha, eu estava doente e você operou milagres e minha perna cresceu. Eu estava, ele não vai cobrar de nós a operação de milagres, porque isso é um dom dele. Mas o que ele vai recobrar de nós é a ação de ter ido. O movimento de visitar, de amar, de valorizar pessoas. Meu irmão, seja o instrumento da honra de Deus para alguém aqui na terra. Se permita ser usado por Deus.
Permita alguém ter uma experiência com Jesus porque encontrou você tão cheio de Jesus. E os teus movimentos expressaram misericórdia, amor, respeito pelas pessoas. Alguém de honra vai ser alguém que vai ter resposta de oração para as pessoas. Aleluia. Você vai ser resposta de oração. Levante suas mãos sobre isso. Você vai ser resposta de oração de Deus para as pessoas. A honra vai fazer de você resposta de oração de Deus para as pessoas. Em generosidade, em unção, em revelação. Você vai andar por lugares, aleluia, aleluia. E você será a resposta de oração. Se prepare para encantar pessoas com a bondade de Deus. Se prepare para encantar pessoas com o amor de Deus. Com a unção que Ele confiou em você. Com a prosperidade com que Ele te deu. Aleluia. Você será a resposta de Deus para as pessoas. Você será a resposta de Deus para as pessoas. Aleluia, a resposta de Deus. Enviado, Jesus visitando casas, Jesus visitando hospitais, presídios, pessoas em depressão e tristeza através de você. Aleluia, o teu coração de amor e respeito vai ser expressões dos céus aqui na terra. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Vai para o seu intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aleluia.